A maioria dos investidores hoje já conhecem os fundos imobiliários, mas está começando a surgir um novo tipo de investimento que está começando a chamar a atenção, que são os FIINFRAs, fundos incentivados de investimento em infraestrutura, que também estão começando a chamar a atenção porque eles estão pagando proventos mensais. E apesar de terem características em comum, os fundos imobiliários e os FIINFRAs são dois investimentos diferentes e a gente vai entender melhor entrando aqui na nossa planilha. O primeiro tópico que a gente vai ver é se tanto os fundos imobiliários quanto os FIINFRAs eles são negociados na bolsa de valores. E sim, os dois são negociados na nossa bolsa. Então a gente consegue acessar a nossa corretora e enviar uma ordem de compra ou enviar uma ordem de venda para a gente conseguir ali obter tanto os fundos imobiliários quanto os FIINFRAs. E o código dos FIINFRAs são bem semelhantes com os códigos dos fundos imobiliários. Porque como é composto os códigos dos fundos imobiliários? Eles são compostos por 4 letras mais 2 números. Então, a gente tem, por exemplo, o HGLG11. Ele é composto por 4 letras, HGLG, e termina com o número 11. Todos os fundos imobiliários, eles terminam com o número 11. Assim também é para os FIINFRAs. Ele também é composto por 4 letras e ele também termina com o número 11. Então, o processo de realizar uma compra e venda é exatamente o mesmo dos fundos imobiliários. O segundo tópico é no que esses fundos investem e como a gente pode ver aqui, os fundos imobiliários eles investem ou em imóveis ou em CRIs. Então, como a gente já falou várias vezes aqui no canal, quando a gente se torna cotista de um fundo imobiliário, o nosso dinheiro vai para dentro desse fundo e se o dinheiro desse fundo imobiliário for destinado a comprar imóveis físicos, esse fundo imobiliário vai ser um fundo imobiliário de tijolo e se o dinheiro desse fundo imobiliário for destinado a investir em títulos de renda fixa, conhecido como CRIs, esse fundo imobiliário vai ser um fundo imobiliário de papel. Já os FIINFRAs, eles investem, em sua grande maioria, em debêntures incentivadas. E o que são as debêntures? Basicamente, a debenture é quando uma empresa ela está precisando ali de dinheiro para realizar algum projeto e aí ela vai emitir esse título. Então, a gente que é investidor investe nessa debênture e automaticamente a gente está emprestando dinheiro para essa empresa, a gente está se tornando um credor. Em troca, a gente vai receber juros em cima do dinheiro que a gente emprestou. Basicamente, quando a gente investe numa debênture, a gente está emprestando dinheiro para uma empresa para ela poder ali expandir os seus negócios, fazer novos projetos. Então, um FIINFRA ele vai destinar os recursos arrecadados a investir em debêntures incentivadas. E por que debêntures incentivadas? Porque as debêntures incentivadas, elas investem diretamente em projetos de infraestrutura. Então, por estar investindo em projetos de infraestrutura, o governo ele dá ali um incentivo. E esse tipo de investimento é isento de imposto de renda. Justamente por isso, a gente já vai para uma nova diferença entre os fundos imobiliários e os FIINFRAs, que é o seguinte: quando a gente vende uma cota com lucro dos fundos imobiliários, a gente paga imposto. A gente já falou aqui várias vezes no canal que quando a gente vende uma cota de fundo imobiliário e a gente tem lucro, a gente precisa pagar imposto de 20% em cima do lucro que a gente teve no mês. E os fundos imobiliários, eles não têm faixa de isenção, porque muitas pessoas confundem isso, né? Porque as ações, elas têm a faixa de isenção de R$ 20.000 em vendas no mês, mas os fundos imobiliários não têm. Eu vou deixar um link aqui em cima de um vídeo bem completo para você assistir depois desse vídeo, que explica tudo sobre como a gente paga imposto quando a gente vende cotas de fundos imobiliários com lucro. Como a gente acabou de falar, os fundos imobiliários não são isentos de imposto de renda em relação ao lucro que a gente tem em relação às nossas cotas quando a gente vende, mas os FIINFRAs, eles não pagam imposto. A gente não precisa pagar imposto se a gente vier a vender as nossas cotas de FIINFRAs com lucro, justamente porque eles investem em debêntures incentivadas. Então, se a gente tem cotas ali de FIINFRAs, a gente tem lucro e a gente vende essas cotas, não importa, a gente não paga imposto em cima disso. Voltando aqui para a nossa planilha, a gente vai ver o tópico sobre os proventos. Os proventos, eles são isentos de imposto de renda desses dois tipos de investimento? Sim. Todos os proventos que a gente recebe ali, todos os meses dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. A única coisa que não é isenta de imposto de renda dos fundos imobiliários, como eu acabei de falar, é quando a gente vende cotas com lucro. Então, quando acaba o nosso mês, a gente precisa ver se a gente terminou o mês no lucro. Se a gente terminou o mês com lucro, a gente precisa pagar o imposto de renda. Já os FIINFRAs, eles também são isentos em relação aos proventos que eles distribuem e a gente não precisa pagar imposto quando a gente vende cotas de FIINFRAs com lucro.
E uma coisa importante de se mencionar aqui é que os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuírem 95% dos seus resultados. Já os FIINFRAs, eles não têm essa obrigatoriedade, tá? Eles não são obrigados a distribuírem 95% dos seus resultados. Só que a maioria dos FIINFRAs, eles vem adotando a política no seu regulamento de distribuir proventos mensais. Então, como a gente falou lá no início do vídeo, os FIINFRAs, eles também estão distribuindo proventos mensais. Por isso que isso vem atraindo cada vez mais investidores. Só que, para a gente ter uma ideia, os FIINFRAs, eles são investimentos bem novos no mercado, tá? Eles começaram a ser negociados em bolsa em 2020. A gente está no início de 2024, então só tem 4 anos que eles começaram a ser negociados na Bolsa de Valores. E se a gente entrar no site da B3, existem apenas 14 FIINFRAs listados na nossa bolsa. Agora, sabe quantos fundos imobiliários tem listados na nossa Bolsa de Valores? 461 fundos imobiliários. Então, a gente consegue perceber a diferença do tamanho do mercado dos fundos imobiliários para o tamanho do mercado dos FIINFRAs. O mercado dos FIINFRAs é um mercado completamente novo. Então, a gente não tem muito histórico para se analisar, saber como é o comportamento dos FIINFRAs em outros tipos de cenário. E se a gente entrar aqui na página do Investidor 10 e a gente conferir a lista de FIINFRAs listados, a gente vai conseguir ver aqui, ó, os 14 FIINFRAs listados no mercado. E os maiores FIINFRAs hoje são esses 4 FIINFRAs aqui: BDIF 11, Juro 11, CPTI 11 e o CADIF 11. E a maioria desses FIINFRAs, principalmente esses maiores do mercado, tá, possuem a sua cota hoje na faixa dos R$ 100. Não tem FIINFRAs assim relevantes de base 10, iguais os fundos imobiliários. Então, a maioria dos FIINFRAs hoje, eles possuem a sua cota em torno ali dos R$ 80, R$ 100. A gente vai usar o exemplo agora do CADIF 11, que como a gente viu aqui no vídeo, é um dos maiores FIINFRAs do mercado. Se a gente entrar no Google e pesquisar aqui, ó, CADIF 11, e descer um pouquinho, a gente vai conseguir entrar no site da Kinea para a gente conseguir ver mais informações sobre esse fundo de investimento. Como a gente pode ver, o patrimônio líquido do CADIF é de 2,7 bilhões de reais e o preço da cota dele hoje está em torno dos R$ 139,90. No próprio site do CADIF, ele já mostra algumas informações, que é a comparação em verde da cota de mercado, ou seja, do preço da cota negociado no mercado na Bolsa de Valores, comparado aqui com esse azul bem escuro com a cota patrimonial, ou seja, o quanto deveria valer de fato a cota desse fundo imobiliário, levando em consideração o seu patrimônio. Então, ele já mostra aqui para a gente a comparação de quanto ele está sendo negociado no mercado com o quanto de fato essa cota deveria estar valendo, levando em consideração o patrimônio desse fundo. Como a gente pode ver, por exemplo, ó, aqui no dia 5 de abril, a cota de mercado ela está sendo negociada com um preço maior do que a cota patrimonial do fundo imobiliário, ou seja, ele está sendo negociado ali, digamos, mais caro do que ele realmente vale. Nesse site, como a gente pode ver, ele mostra também para a gente os dividendos pagos por cota. O CADIF costuma pagar em torno de R$ 1 por cota. Os últimos 2 meses ele pagou R$ 1,35, mas a gente consegue ver aqui o histórico de pagamentos, tá? De dividendos por cota desse FIINFRA. A gente consegue ver também todo o histórico desde o início que ele começou a ser negociado lá em 2020. Desde 2022, ele vem pagando essa faixa ali de R$ 1,20, R$ 1 e agora R$ 1,35. Se a gente descer mais um pouco, a gente também consegue ver a palavra do gestor, então é o gestor explicando a performance do fundo no último mês, e a gente consegue ter esse arquivo, se a gente for aqui, ó, mais para o finalzinho da página, e a gente clicar para fazer o download na carta do gestor. Quando a gente abrir a carta do gestor, você pode ver que é um relatório referente a março de 2024. E uma coisa que eu quero mostrar aqui em relação aos FIINFRAs é que a carteira de debêntures da maioria dos FIINFRAs são atrelados ao IPCA, ou seja, ele é atrelado à nossa inflação. A carteira de investimentos do CADIF 11, né, que eles investem em debêntures, rende em média IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa de 7,3% ao ano. Lembrando que isso é isento de imposto de renda. Lembrando que esse 7,3% é conhecido como juros reais. E por que juros reais? Porque é um juro que está vindo em cima da inflação. Além da gente ser remunerado com a inflação, a gente está sendo remunerado com 7,3%
acima da inflação. Então, esse 7,3% é conhecido como juros reais. A gente conseguiu, então, perceber as principais características dos FIINFRAs, principalmente que a sua carteira de investimentos é atrelada ao IPCA, que é a nossa inflação, então é muito importante que a gente saiba sobre isso. A gente conseguiu saber também que os FIINFRAs investem em debêntures incentivadas, que os seus proventos eles são isentos de imposto de renda e que se a gente vende cotas com lucro, esse ganho também está isento de imposto de renda. Só que, como eu falei, os FIINFRAs são investimentos completamente novos no mercado, a gente tem um histórico bem pequeno. E o segundo ponto é que a gente também não pode ignorar os riscos. Por quê? Porque os FIINFRAs investem em debêntures. E debêntures a gente está emprestando dinheiro para empresas, então a gente tem um risco de calote. Por mais que as debêntures tenham garantias, a gente não pode excluir o risco de calote, o risco de inadimplência. Então, esses são dois pontos para o investidor ficar ali de olho se ele se interessou nos FIINFRAs, porque a gente não pode olhar sempre para o lado bom, a gente também tem que ver as possíveis desvantagens para a gente poder dosar e chegar à nossa conclusão se vale ou não a pena para a gente investir nesse novo tipo de investimento. E você, já conhecia os FIINFRAs? Você tem algum FIINFRA na sua carteira? Deixa aí nos comentários. E não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E também não deixa de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.